Semper Idem, de Jack London. O Dr. Bicknell estava de excelente humor. Devido a pequeno incidente, ligeiro descuido, nada além disso, um homem que podia ter sido salvo morrera na noite anterior. Embora não passasse de simples marinheiro, um dos muitos maltrapilhos, o general do hospital estava ansioso a manhã toda. Não lhe adivinha a intranquilidade da morte do homem, pois conhecia bem a competência do doutor. Afligia-se justamente porque a operação fora perfeita. Sendo das cirurgias mais delicadas, transcorrera tão exitosa quanto arguta e audaciosa. A coisa ficou, então, por conta dos cuidados pós-operatórios, das enfermeiras, do administrador. E o homem acabou morrendo. Nada mais que um pequeno descuido. Foi o suficiente para que a ira profissional do Dr. Bicknell lhe atormentasse a cabeça e perturbasse o trabalho da equipe das enfermeiras durante 24 horas. Mas, como afirmando antes, o doutor estava notavelmente de bom humor. Informado da morte inesperada do homem pelo assustado e trêmulo gerente, seus lábios não se moveram sequer numa sílaba de censura. Longe disso, estavam tão apertados que fragmentos de um cantarolar escapavam levemente deles, sendo interrompidos somente pela amável pergunta a respeito de seu filho mais velho. Achando impossível que o doutor pudesse não ter percebido a gravidade do caso, repetiu a notícia. Sim, tornou impaciente o Dr. Bicknell. Entendi. E quanto ao Semper Idem, está pronto para sair? Sim, estão ajudando a vestir-se, respondeu o gerente, que voltou à sua rotina de trabalho, contente por ver que a paz ainda reinava dentro do hospital. A recuperação de Semper Idem compensara plenamente o doutor pela perda do marinheiro. Para ele, as vidas nada significavam, incidentes desagradáveis, mas inevitáveis da profissão. Porém, os casos eram outra coisa. Quem o conhecia tendia a rotulá-lo de carniceiro, mas os colegas estavam todos convictos de que nunca outro mais arrojado e ao mesmo tempo mais competente atuara numa mesa de operação. Não era sonhador, não tinha nem tolerável emoção. Têmpera, cuidadosa, precisa, científica. As pessoas para ele não passavam de bonecos, carentes de individualidade ou valor pessoal. Os casos, porém, eram diferentes. Quanto mais alguém estivesse arrebentado, quanto mais precário seu vínculo de vida, maior importância gozava aos olhos do Dr. Bicknell. Prontamente abandonaria um renomado poeta vítima de acidente comum em troca de um vagabundo anônimo e mutilado que, contra toda a probabilidade de sobreviver, recusava morrer, como uma criança trocaria em espetáculo de marionetes pelo circo. Assim ocorrera no caso do Semper Idem. O mistério do homem não lhe despertara interesse, nem seu silêncio e velado romance que a imprensa sensacionalista tão escandalosa e inutilmente havia explorado em edições dominicais. O fato é que a garganta de Semper Idem tinha sido cortada. Esse era o ponto em que se centrava seu interesse. Cortado de orelha a orelha, e um cirurgião em 1000 não apostaria uma ponta de dedo na chance de salvamento do homem. Graças, no entanto, ao pronto atendimento da ambulância municipal, o Dr. Bicknell, ele era arrastado de volta para o mundo que tentara deixar. Os auxiliares do doutor balançaram a cabeça quando o caso se apresentou. Impossível, disseram. Garganta, traqueia, jugular, tudo irremediavelmente seccionado, com o agravante da assustadora perda de sangue. À revelia dessa prévia conclusão, o Dr. Bicknell empregou métodos e aplicou procedimentos que, mesmo considerando a capacidade profissional deles, arrepiou-os. E viva! O homem foi salvo. Por isso, naquela manhã, em que Semper Idem, saudável e bem disposto, ia deixar o hospital, a jovialidade do Dr. Bicknell não se perturbou nada com a notícia do gerente, e atuou cuidadosamente para recompor o desastre do corpo de uma criança que havia sido atropelada e esmagada sob as rodas de um elétrico. Muitos hão de lembrar-se o caso de Semper Idem, despertou enorme curiosidade, imprópria, mas bastante natural. Ele foi encontrado num aposento da periferia, com a garganta cortada, como se mencionou acima, e o sangue gotejando sobre os moradores do quarto inferior, perturbando-lhes a diversão. Era evidente que ele cometera o ato em pé, inclinando a cabeça para frente, a fim de que visse pela última vez uma fotografia sobre a mesa, apoiada contra um castiçal. Esse gesto possibilitara ao Dr. Bicknell salvá-lo. Tão formidável havia sido o golpe de navalha que, tivesse ele lançado a cabeça para trás, como deveria fazer para executar com êxito o ato,
Com o pescoço reto e as elásticas paredes vasculares distendidas, com certeza se teria quase decapitado. No hospital, durante todo o tempo que durou o horrível percurso de seu retorno à vida, nenhuma palavra lhe escapou dos lábios. Nem se obteve nada sobre ele dos investigadores destacados do chefe da polícia. Ninguém o conhecia, nem vira ou ouvira nada a respeito dele antes. Pertencia rigorosa e unicamente ao presente. Suas roupas e pertences eram os do mais pobre trabalhador, suas mãos as de um cavalheiro. Nenhum pedaço de papel escrito se achou, nada, salvo um detalhe que poderia servir para indicar seu passado ou condição de vida. Esse detalhe era a fotografia. Caso se tratasse de um retrato autêntico, a mulher que da moldura de cartolina olhava fixamente o espectador devia ter sido sem dúvida uma criatura admirável. A foto era trabalho de amador, pois os detetives em vão buscaram nela uma assinatura de fotógrafo profissional ou de estúdio. Num canto da moldura, em delicada letra feminina, estava escrito Semper Idem, Semper Fidelis. Assim parecia ela, como muitos se recordarão, era um rosto do qual jamais se poderia esquecer. Todos os principais jornais da época publicaram fotogravuras, bem feitas, de notável semelhança. Isso, porém, apenas despertou a curiosidade insaciável do público e deu espaço sem fim para os jornalistas pagos por lauda escrita. Na falta de melhor nome, o suicida salvo ficou conhecido para os atendentes do hospital e para o mundo como Semper Idem, e Semper Idem permaneceu. Descorçoados, repórteres, policiais e enfermeiras desistiram de interrogá-lo, e ele não se deixava persuadir a pronunciar uma única palavra. No entanto, o brilho dos olhos mostrava que seus ouvidos ouviam e que seu cérebro compreendia o que lhe perguntava. Mas essa fantasia misteriosa não fazia parte do interesse do Dr. Bicknell, quando aguardou no consultório para dar uma palavra de despedida ao seu paciente. Como doutor, ele realizara um prodígio no caso desse homem, fato virtualmente sem precedentes nos anais da cirurgia. Pouco lhe importava quem ou que fosse o homem, sendo muitíssimo improvável que tornasse a vê-lo. Mas como artista que olha embevecido uma criação terminada, desejava ele ver pela última vez a obra de suas mãos e intelecto. Semper Idem continuava mudo. Parecia ansioso para ir embora. Nenhuma palavra lhe arrancou o doutor, mas também sequer se empenhava nisso. Examinou cuidadosamente a garganta do convalescente, detendo-se na medonha cicatriz, com o cuidado pausado e algo amoroso de um pai. Não era uma visão propriamente agradável, um cordão feio circulava a garganta, precisamente como se a pessoa tivesse escapado do laço do carrasco, e desaparecendo sobre ambas as orelhas parecia completar o flamante círculo na base do pescoço. Mantendo o obstinado silêncio, suportando o exame do outro como se fosse um leão atrelado, Semper Idem mal disfarçava o desejo de escapar da vista dos outros. Tudo bem, não vou prendê-lo mais, disse por fim Dr. Bicknell, descansando a mão no ombro do homem e disfarçando um último olhar para o trabalho que realizara. Mas deixe-me fazer-lhe pequena recomendação. Na próxima vez que tentar, erga o queixo assim. Não o deixe pender e degole-se com uma vaca. Asseio e rapidez, entendeu? Asseio e rapidez. Os olhos de Semper Idem brilharam, dando a entender que ele ouvira, e momentos depois a porta do hospital se lhe fechou às costas. Foi um dia cheio para o Dr. Bicknell, e a tarde já ia avançada quando ele acendeu um charuto, preparando-se para deixar a mesa de operação sobre a qual os feridos pareciam implorar quase aos gritos para serem deitados. O último, porém, um velho trapeiro, de ombro partido, acabava de ser despachado, e as primeiras volutas da flagrante fumaça começaram a rodear a cabeça do médico, quando, vinda da rua, a serene de aflita ambulância atravessou a janela aberta, acompanhada de infalível entrada da maca com seu horrível fardo. Deitem-no na mesa, ordenou o doutor, enquanto se virava para descansar o charuto. O que temos aí? Suicídio, pescoço cortado, respondeu um dos carregadores da maca. Encontrado na viela Morgan. Pouca esperança, senhor. Está semi-morto. Verdade? Seja como for, deixe-me examiná-lo. Inclinou-se sobre o homem no instante em que a vida dava seu derradeiro e débil alento e sucumbia. É Semper Idem que voltou, disse o gerente. É, repetiu o Dr. Bicknell, e se foi de novo. Sem falha dessa vez. Bem executado. Palavra de honra, senhor. Bem executado.
Levou minha recomendação ao pé da letra. Não tenho o que fazer aqui. Levem-no para o necrotério. O Sr. Bicknell segurou o charuto e o reacendeu. Entre baforadas e olhando para o gerente, disse: Esta compensa o que você perdeu ontem à noite. Agora estamos empatados.